Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal de vídeos e hoje vocês estão me vendo num lugar diferente. Eu estou aqui na minha galeria, no espaço de exposições do meu estúdio e eu queria mostrar para vocês a técnica que eu vou fazer hoje em passo a passo, que é a pintura desse painel. Esse painel foi pintado em tecido, tá? Ele foi feito para a Casa da Mega, que foi o evento da Mega Artesanal que aconteceu em julho aqui em São Paulo, no julho passado. E é uma pintura bem interessante que foi feita para ser fixada na parede. Mas eu vou mostrar para vocês, num pedaço de tecido menor, o passo a passo da pintura de uma dessas corujas, para vocês conhecerem a minha técnica de pintura em tecido, né, que eu já fiz em outros trabalhos, mas que também pode ser feita para pintar painéis. Então, vamos subir e vamos trabalhar? Vocês vão adorar essa técnica, eu tenho certeza. Bom, vocês acabaram de ver, né, o painel que eu pintei lá para a Casa da Mega, que foi durante a Mega Artesanal. E aquele trabalho foi feito uma pintura em tecido, né? Eu usei tecido de lona. Na verdade, ele é um algodão cru bem resistente. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo dessa pintura. Na verdade, eu vou fazer um pequeno detalhe do painel, que é esse detalhe aqui dessa corujinha. E o que eu quero que vocês vejam é a técnica da pintura em tecido, né? Como que ela é feita para um trabalho de qualquer dimensão. Pode ser um painel grande ou uma peça menor. Então, o risco é o desenho que você quiser, feito a lápis, ou você transfere com carbono direto no tecido, tá? E aqui eu fiz um pequeno sombreado, todas as partes, né, ou quase todas, dessa pintura, elas têm um pequeno sombreado, então eu vou mostrar pra vocês porque é uma dica bacana e simples, mas interessante, ó. Eu gosto de trabalhar muito com esses pincéis de filamentos sintéticos e chanfrados, porque eles permitem você fazer o movimento da pintura muito bem. Eu vou pintar o olho da corujinha, então eu preparei um tom de amarelo, que é a mistura do branco com esse amarelo aqui, que é o amarelo canário. Eu trabalho com as tintas de tecido da Corfix e eu vou aplicar no tecido, ó. Vocês estão vendo que eu trabalho com a tinta bem pura, eu não diluo não, tá? Porque se você diluir muito a tinta agora, ela pode correr um pouco no tecido, tá? Como eu não quero esse resultado, então eu trabalho com ela pura. E o pincel chanfrado, ele é legal porque ele permite, ó, que você faça bem esse movimento para pintar partes, desenhos circulares, né? Ele é bem legal, ele preenche bem. E tem uma dica interessante, ó, se você quiser fazer um leve sombreado nesse olho, assim que você aplicar a cor mais clara, sem limpar o pincel, só tira o excesso, ó. Pega na pontinha mais longa do pincel chanfrado, um tom mais escuro, e vem aqui e faz isso aqui, ó. É só aplicar o tom escuro em cima do claro ainda úmido, é a técnica que a gente chama de úmido sobre úmido, né? Que fica fácil fazer o sombreado, ele fica super suave, sem ficar carregado nem nada, tá? Então, essa é a primeira etapa, é o olhinho, mas eu vou adiantar um pouco mais aqui o meu trabalho. Aqui, ó, eu já pintei os dois olhinhos e o bico da coruja. A próxima etapa, a gente vai fazer o corpo. E o corpo segue a mesma lógica, tá? Só que nós vamos mudar a cor. Opa! Nossa, minha tinta aqui. Minutinho que eu vou abrir. Bom, e agora, para pintar aqui o corpo, eu vou mudar, ó, o tamanho do pincel, eu continuo com o chanfrado, só que um número maior, que é o 18, e a cor. Então, agora eu vou trabalhar com o caramelo, tá? Mas a lógica é exatamente a mesma, ó. Eu vou primeiro preencher, e como eu sempre faço em todas as minhas pinturas, ó, eu não encosto uma cor na outra. Eu gosto de deixar uma pequena margem entre uma cor e outra, porque depois eu finalizo meus trabalhos com contorno, né? Vocês vão ver. É uma técnica que eu gosto, é o estilo de pintura que eu faço, naturalmente, cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Mas eu gosto mais, eu acho que esse respiro, né, do contorno branco, sem encostar, deixa os trabalhos mais leves, né? Ó, eu vou continuar aqui. E como essa área aqui, o corpo da coruja é maior, eu não vou pintar tudo para fazer a sombra, eu já vou fazendo, ó, com um tom mais escuro, que no caso é o jacarandá,
O mesmo pincel, vocês viram que eu não limpo, eu não lavo o pincel, tá? É até interessante deixar a cor que tá embaixo no pincel, que aí você consegue sombrear mais fácil. Ó, esse excesso de tinta que fica todo eu vou tirando, tá? Não é pra ficar o excesso, mas ó, com pincel chanfrado você consegue ir acertando. E vou fazendo isso, né? Vou contornar todo o trabalho dessa mesma maneira e já vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, ó, como vocês podem ver aqui, já tá, todo o corpo da coruja já tá pintado, né, com os 2 tons. Agora eu vou fazer o sombreado do verde. Todas as partes da coruja e do painel inteiro que eu pintei foram feitas da mesma maneira. Sempre uma cor mais clara aplicada primeiro, ó, com pincel chanfrado. Eu só vou mudando o tamanho do pincel de acordo com a área, o tamanho da área que eu vou pintar. Naturalmente, o painel original eu fiz tudo muito maior, então eu usei sempre os pincéis maiores, tá? A primeira cor eu preencho, quando a área é pequena, eu preencho toda a área com essa cor. Como é o caso aqui do detalhe da asa, dá pra eu fazer em uma única aplicação. E a cor mais escura, né, o tom mais escuro, eu venho, ó, tiro o excesso de tinta no paninho úmido, pego o tom mais escuro e já vou sombreando, tá? Quando você mistura uma cor sobre a outra, o sombreado fica bem natural, ele não fica, não é difícil de fazer. Muitas pessoas falam, né, acham, complica um pouco a pintura em tecido, mas quando, de fato, pintar tecido, se você pensar que é uma técnica que não tem muita correção, né, que se você errar no tecido, a tinta não tem como ser retirada. É uma técnica difícil, mas fazendo desse modo, não, fica bem tranquilo, bem fácil. Então, essa parte do desenho a asa eu vou repetir aqui do outro jeito, do outro lado, né? E vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora, eu vou começar a pintura aqui do detalhe. O fundo no meu painel, ele ficou no tecido natural, então eu não pintei o fundo mesmo. Agora eu vou fazer esse detalhe com essa cor aqui, que é uma cor que eu gosto bastante, é o coral, é uma cor super bonita que a cor Fix tem. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira de sombrear. Quando você vai fazer uma área grande, tá? Imaginem que no painel essa parte era bem maior. Primeiro eu aplico essa cor aqui, que no caso essa é a mais escura, tá? Eu tô trabalhando com um pincel maior. E agora, ó, eu posso fazer o inverso. Eu posso colocar a cor mais clara em seguida. Que no caso aqui é o rosa antigo, é um tom mais claro. Por que que você prefere, opta por uma ou outra técnica? Quando a área é maior, você pode fazer dessa maneira, porque aí você vai dividir mais ou menos a mesma quantidade de tinta. Senão você acaba usando muito de uma e menos da outra. Mas aí é só uma questão de opção de cada um. Se você não quiser gastar muito uma cor, dessa maneira você divide em partes iguais, o tanto que você vai pintar, né? Com a parte mais escura e a mais clara. O importante é vocês perceberem que quando a gente trabalha assim, ó, úmido sobre úmido, né? Úmido ao lado do úmido, o sombreado e o degradê fica bem fácil de ser feito, tá? Eu tenho uma dessa mais adiantada. Eu vou pegar aqui, pra gente chegar já na parte final, tá? O último detalhe aqui é com eu vou fazer com os tons de azul. As tintas as tintas para tecido, né, são solúveis em água, então quando for trocar realmente a cor, aí a gente tem que lavar o pincel. Eu mantenho o pincel úmido só com a lavagem, tá? Não precisa manter a tinta, não precisa diluir a tinta. E ela espalha super bem, né? Como vocês podem ver. Aqui também, ó, eu não preciso encostar o azul do barrado no rosa ou no vermelho. Esse pedaço aqui eu não mostrei pra vocês a pintura, mas eu fiz com a cor tangerina. E aqui não tem sombreado, tá? Aqui, ó, essa cor aqui, tangerina, eu apliquei ela direto, sem sombra. O painel, ele tem algumas partes, como vocês puderam ver,
em que eu não fiz o sombreado, tá? Como ele é bem decorativo, né? Em alguns pedaços você pode fazer só o chapado de cor. Aqui. Eu tô finalizando mais ou menos nessa direção, porque depois essa peça pode ser uma bolsa, pode ser uma almofada. Não sei bem o que dá pra fazer, o que eu vou fazer, tá? Mas se precisar depois a gente ainda pode continuar. Bom, apliquei a cor mais clara e venho com a mais escura. Aqui eu vou dar uma ligeira mesclada, porque esse tom de azul ele tá escuro demais, né? Então, como eu não quero tão escuro, assim, um contraste tão grande, eu posso misturar. Sempre tiro o excesso e deixo a parte escura apenas na pontinha do pincel, tá? Aí é fácil, ó. Deixa eu só limpar aqui pra vocês verem melhor. Com a tinta nessa ponta, fica fácil. Você vem, ó, e faz um movimento realmente circular, acompanhando, no caso aqui, o desenho. Eu adoro pintar tecido, né, dessa forma. É tão gostoso, é quase como uma pintura em tela. É uma técnica que eu adaptei que fica bem parecida com a tela. Bom, esse é o meu trabalho, né? Praticamente todas as partes pintadas. A única coisa que faltou aqui, ó, essas bolinhas eu faço com pincel redondo, esse tom de azul mais escuro. E agora, ó, vocês observem aqui nesse que já tá pronto, que eu fiz um contorno em preto, né? Esse contorno, ele tem um pequeno segredinho. Eu usei a tinta para tecidos comum, a mesma tinta que eu tô usando aqui para pintar na cor preta. Só que eu coloquei essa tinta nesse frasco, tá? Que é um frasco que tem um bico aplicador. E eu vou aplicar a tinta, nesse caso, ligeiramente diluída. Então, você mistura mais ou menos 10 ou 15% de água. Faz a mistura num copinho plástico à parte e põe a tinta dentro da bisnaga com uma seringa dessas de plástico que a gente compra na farmácia. Ou com funil, enfim. Você coloca a tinta numa embalagem vazia de tinta relevo. E essa tinta levemente diluída, ela vai dar um contorno bem interessante para o nosso trabalho, ó. Primeiro, porque o fato dela estar nessa bisnaga já facilita bastante. Você vai aplicar como se fosse uma caneta, tá? É mais fácil do que no pincel. Mas você se lembre, ó, eu observo o seguinte, eu faço traços interrompidos, né? Vocês observaram que eu não me preocupo em fazer aquele contorno muito preciso, muito certinho. Porque ele fica muito feio quando a gente faz ele assim, muito rígido. Ó, eu faço uns pontinhos, interrompo o traço. Aqui eu vou fazer o detalhe do olhinho. Qual a vantagem de usar a tinta assim diluída? Quando a gente aplica, ela parece que vai ficar assim em relevo, né? Mas quando essa tinta secar, o que vai acontecer? O tecido vai absorver e ela vai ficar na mesma textura da tinta aplicada com o pincel. Só que com esse traço mais solto que a bisnaga oferece, tá? Então é bem interessante, ó, você fazer. Eu recomendo, claro, que se você não tem muita prática de trabalho com a bisnaga, você pratique um pouco antes num pedaço de papel, tá? No papel toalha. Dê uma exercitada, porque se você tiver o jeito, né? Se você pegar o jeito de fazer, é muito mais fácil e fica um efeito muito mais natural, ó. Você pode fazer grafismos, detalhes, todos os meus desenhos têm muitos detalhes, né? E com a bisnaga, ó, aplicando a tinta assim, fica bem mais fácil. Aqui, por exemplo, ó, se você quiser fazer uma espiral, um traço solto, só reforço o que eu já falei pra vocês. Não é contorno preciso. Se vocês ficarem muito preocupados com isso, o resultado não vai ficar legal, tá? É um contorno assim bem solto. É o grafitado, né? Que é uma técnica que eu faço bastante. E aí você pode, com o preto, ir acrescentando detalhes, ó, pontinhos. Aqui, o ideal, naturalmente, é esperar a tinta azul secar, tá? Ela tá úmida, por isso a tinta preta vai abrir um pouco mais. Mas, ó, com a bisnaga, você consegue fazer facilmente essas aplicações. E aí você vai decorar o painel inteirinho, né? Do jeito que você quiser, finalizando com o preto. Eu gosto de usar o preto, mas o contorno pode ser feito com outras cores também.
Tá? Então essa é a técnica de pintura em tecidos que eu faço e eu espero que vocês aproveitem essa sugestão, não só para fazer um painel, mas quem sabe fazer uma almofada, uma bolsa ou até mesmo um estofado da sua casa, porque fica bem interessante mesmo. Então é isso, e até o próximo vídeo.